gente, esse projeto Amara, ele vai consistir em tudo isso, né? Que eu acho que é basicamente todo o sistema de Hatha Yoga de uma maneira geral, né? E, novamente, quando a gente está montando alguma coisa que a gente está passando para outras pessoas, né? Muito, aliás, diria que 99,9% das nossas percepções é o que vão ser transmitidas, né? Da nossa linguagem, da nossa expressão. Embora a gente tente deixar o mais claro possível para um maior número de pessoas entender, né? Ainda assim é sempre a nossa expressão. Então, nada que eu disser aqui deve ser levado ao pé da letra. Se você já tem uma prática que faz sentido para você, você pode usar, sim, elementos desse sistema, né? Eu sempre costumo dizer, assim, se você vai praticar um sistema de yoga, ou de qualquer coisa que seja, siga aquele sistema. Isso não quer dizer que o sistema não deva se ajustar a você. Lembra do princípio do alfaiate, né? Então, você vai lá, numa festa, tem que comprar uma roupa, aí você compra uma roupa que serve, mas, porra, a manga vai passar um pouquinho, a barra vai passar um pouquinho, não é para quem é baixinho, né? Ou vai faltar um pouquinho, né? Então, você vai sempre precisar ajustar essa roupa para caber no seu corpo. Você não vai ajustar o seu corpo para caber na roupa, certo? Você vai ajustar a roupa para o seu corpo, né? A não ser que você esteja cagando dinheiro aí, né? Enfim, e possa rapidamente ajustar seu corpo à roupa, né? Eu sempre acho que você tem que ajustar a roupa ao corpo. Então, você tem que ajustar a prática, o sistema que você está escolhendo, às suas necessidades, ao seu sistema, né? Cada um aqui tem um background diferente, cada um aqui cresceu com hábitos diferentes, alimentares, de vida, de uma maneira geral, né? E hábito é uma coisa que leva tempo para você mudar. Então, ajuste a prática a você, ao seu estilo de vida, e não o contrário. Não se molde para caber numa caixa. Compre uma caixa que cabe em você, certo? A gente está sempre pulando de caixinha em caixinha, gente. A vida inteira. Aí eu vou para essa caixa aqui do veganismo agora eu vou para a caixa do vegetarianismo. E a gente está sempre, né, pulando em caixinhas diferentes e essas caixas nunca vão caber na gente, na nossa totalidade. A gente sempre vai discordar de alguma coisa. Então, se é assim, customize a sua caixa, pô. Se vai ter que ser assim, faz uma caixa bonita para você. Aqui só eu caibo nessa caixa. Talvez eu deixe algumas pessoas entrarem na minha caixa, mas essa é a minha caixa, a minha fortaleza. Então, a gente tem aqui padrões físicos prana e apana. Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Quando a gente fala de prana, a gente está falando de força vital, ok? E essa força vital, ela é recarregada com o sono e também com o alimento, de uma certa maneira. Então, o alimento ele é metabolizado, então você transforma energia química em energia mecânica. Basicamente é isso que o alimento faz. A energia química é metabolizada e você tem energia mecânica. O que é energia mecânica? Energia para você se mexer, tá? Então, aqui a gente vai ter, dentre esses padrões de prana e apana, esses padrões energéticos, eles vão se reproduzir no nosso corpo. Então, essa força vital entra no nosso corpo e ela se divide em 5 movimentos principais, tá? Você vai ter alguns pranas auxiliares, por exemplo, o Kurma Prana, que é um prana que te faz peidar e espirrar, basicamente. Tá? Que é um prana. Você tem 5 pranas principais e 5 auxiliares. Os auxiliares, eles são mais relacionados ao sistema autônomo, e, enfim. Tá? Mas desses 5 pranas principais, você vai ter um movimento que chama prana, com P minúsculo, que está relacionado a um movimento de absorção. Tá? Não necessariamente ele é na inalação, mas ele é a força resultante da inalação. Então, se você pegar as escrituras tântricas ou tantricas, eles vão te dizer que apana é inalação e
prana é exalação, ok? Então, aonde que é o prana, onde que é o apana? É na inalação ou é na exalação? Não importa. Não importa. De verdade, cada filosofia vai te falar uma coisa de um jeito. Mas o que importa é que prana é o princípio de absorção da energia, ok? Do oxigênio que vai virar energia no seu corpo. É a sua força vital. Se você para de respirar, e esse prana ele é absorvido pelo alimento, pela síntese do alimento, né? Esse princípio de absorção ele está na síntese do alimento e na síntese do oxigênio. Basicamente isso, ok? Se ele acontece na inalação e na exalação, eu prefiro dizer que ele está presente em todos os momentos, ok? Absorção de experiências, absorção de conhecimento também está relacionado com prana, tá? A pana, e o movimento, e esse padrão energético, ele se reproduz posturalmente no seu corpo, ok? Então, um padrão prânico, a gente vai ver isso no MET daqui a pouco, mas um padrão prânico é o peito à frente e essa curvatura aqui na coluna. Então, percebe que o quadril estava um pouco para trás? Isso é um padrão prânico no corpo, um padrão de absorção, certo? Um padrão apânico é o contrário, ó. Então, a minha pelvis vai encaixar e o ombro geralmente vem para frente. É fácil você perceber um padrão apânico, que é um padrão de eliminação, quando você está sentado na privada. É a mesma coisa, ok? Prânico, apânico. E você precisa desse padrão aqui na sua cintura, no seu quadril, para você fazer cocô. Senão é muito mais difícil. Tem gente que tem problema para ir no banheiro, por assim dizer, porque não se liga nisso, ou senta numa postura inadequada. Por que você acha que para parir, para fazer cocô, você tem que estar nessa posição meio cócoras? E tem gente que agora está colocando um banquinho assim para apoiar o pé na privada, para reproduzir esse padrão, porque é um padrão que faz. Tem todo um encaixe ali do intestino, do reto ali e tudo mais, né, que faz com que isso se facilite nessa postura. Né? Algumas pessoas têm um banheiro curtinho e conseguem colocar o pé na parede. Então é muito sussa. Muito sussa. Tá? Mas esses dois padrões, eles são principais no nosso corpo. Ok? E aí a gente vai ter outros três. Então a gente vai ter o Dana. O Dana é todo padrão para cima, tá? Todo movimento ascendente dentro do corpo. Então está relacionado, o Apana está relacionado com movimentos descendentes, né, que produzem a eliminação, tá? E o Udana está relacionado com, então assim, cada um desses pranas, primeiramente, eles vão ter certas regiões de atuação no corpo. Então, prana tem essa atuação aqui, do coração ao topo da cabeça, sendo mais preponderante aqui. Ok? O Dana, idêntico. O Dana, idêntico. Ok? O prana, ele vem um pouquinho mais para cima, mas o Dana é aqui, ó, a região do terceiro olho, que é onde você tem a convergência de ida e pingala, né? E aí, dependendo do sistema, elas passam aqui por trás, fazem essa volta e desce. Então, o Dana vai ter esse padrão, e é o padrão de elevação, principalmente está relacionado, ele funciona em conjunto com a pana, né? Mas está relacionado com a eliminação de catarro, eliminação da sua exalação, né? Por assim dizer. Então, é como se fosse um padrão de eliminação também, mas superior. Mas também está relacionado com o movimento de distribuição. Então, assim, você tem toda essa síntese alimentar aqui, então aqui, mais ou menos do seu externo para baixo, né? Aqui você vai ter um outro padrão chamado samana, que é centrípedo. Centrípedo é em direção ao centro. Centrífuga é fuga do centro, então é para fora. Então, centrípedo é para dentro, é uma espiral aqui que você tem, que é um padrão chamado samana, tá? Está relacionado com seus processos digestórios. Vai funcionar em conjunto com prana e apana e udana, né? Então, samana e viana
Samana é esse fogo intestinal, por assim dizer, né, que a gente quer, ou o fogo do yoga, que a gente quer cultivar, ele precisa, para ele estar funcionando ok, ele precisa que todas as outras forças do prana, todos os outros movimentos do prana dentro do corpo, estejam em equilíbrio, ok? Por isso que dá-se tanta ênfase para a sua alimentação, né, e para o processo digestório dentro do yoga, tá? Muito em função de samana, porque todo esse processo que vai fazer a síntese da energia química para a energia mecânica se dá aqui. E precisa que os outros pranas estejam em equilíbrio. Por fim, você vai ter Viana. Viana fica aqui no coração e ele é um movimento de difusão, ou seja, ele vai para todas as partes do corpo, mas especialmente para as extremidades também, ok? Então, basicamente, Viana está equiparado com as suas artérias, com seus vasos sanguíneos e com o coração que vai bombear esse sangue e levar nutrientes e oxigênio para as células, ok? Então, Viana é dependente de prana, apana, samana, percebe? Na verdade, todos os pranas precisam uns dos outros para que sejam, para que essas funções, tanto fisiológicas quanto energéticas, estejam ok. Quando samana está desregulado, seus processos emocionais, você não consegue digerir emoção. Você, sabe aquele trauminha que nunca foi embora? Pode ser o mais besta possível, mas está relacionado também com essa capacidade de você digerir e absorver a energia da emoção e eliminar, né, vamos dizer assim, o apego e a carga negativa dela em apana, né? Então, Viana também serve a absorção de prana, né? Absorção do seu conhecimento, absorção da prática em si é distribuída pelo corpo por Viana, enfim. Todos esses pranas você consegue encontrar uma correlação entre esses movimentos, tá? Então, toda essa prática, ela visa o quê? A estabelecer, tirar as impurezas, e quando eu digo impureza, não é. Eu sempre tenho que explicar isso, gente, porque quando a gente ouve impureza, está muito relacionado ao nosso condicionamento religioso, né? De impuro ser algo errado, algo sujo, né? Mas impuro é tudo aquilo que está ali e não deveria estar, tá? É a sujeirinha, né? Por exemplo, você tem água, né? Aqui, o que é o café? É água suja. É água com cafeína que vai dar essa coloração, mas basicamente o café é uma impureza na água, ok? A água está presente, a sua essência está presente, mas ao longo da vida, né? E isso tem naquele filme, eu vi só um trailer daquele filme Muco, e eu vi só um monge budista, lógico, né? Ainda não vi o resto. Mas ele fala que a gente tem essa alma, né? E a gente coloca essa jaqueta chamada corpo na alma. Então, se você pega essa jaqueta quando você compra ela na loja, quando você nasce, tá limpinha. Só que à medida que você anda pela floresta, anda pela trajetória da vida, né, vai grudando sujeira nessa sua jaqueta, na verdade. E o sadhana nada mais é do que você limpar essas impurezas. Elas não são naturais ali. Elas não deveriam estar ali. Entende? Você não deveria se magoar profundamente com ações de outras pessoas. Por exemplo, quem disse que você precisa se magoar? Ah, porque aquela ação foi errada. Para aquela pessoa é certo, porque você se importa. Entende? É basicamente isso. Então, todo esse sadhana, todo esse processo, por isso que a Ayurveda anda junto com o Hatha Yoga, principalmente no Hatha moderno, para que você consiga enxergar, né, aonde essas coisas estão grudando em você, aonde os comportamentos e os hábitos grudam em você e modificam o seu comportamento e fazem com que você reproduza padrões que muitas vezes você nem concorda, hábitos que você nem concorda em ter. Sabe, eu não consigo acordar cedo, ou não consigo dormir, ou não consigo parar de comer tal coisa. Isso não é natural. Isso é condicionado, isso é colocado, isso é aprendido ao longo da vida. E o sadhana faz o quê? Ele remove isso. Ele faz com que você enxergue, com que você admita, isso é importante, com que você admita que aquilo está errado,
Errado, assim, não numa concepção de que deveria ser certo ou deveria estar errado, mas você tem que fazer esse juízo de valor. Isso é certo para mim? Isso é adequado para mim? Isso é bom para mim? Só você pode dizer. Eu não posso dizer. Entende? Se você fuma, por exemplo, fumar pode ser seu pranayama, e aí? Ai, mas é nicotina e tudo. Cara, tem gente que fuma a vida inteira e vive 100 anos. Por isso que eu digo, o que é adequado para você? É errado no sentido de assim, o que te incomoda e por que te incomoda? Por que deveria te incomodar? Se você é capaz de responder isso, você. É, exato. Então, se você é capaz de responder isso, você encontra as razões. E encontrando as razões, fica muito mais fácil você trabalhar ou não nelas, nas causas, entende? Então, eu falo um pouquinho aí na apostila também sobre prana, é uma quantidade de energia que você recebe todo dia, ok? E que certos hábitos e comportamentos vão fazer com que isso se dissipe ou seja alocado nessas atividades. E eu costumo usar a alimentação para vocês entenderem, porque é muito mais fácil. Por exemplo, o que te dá mais energia? A saladinha com franguinho grelhado ou 2 pratos de feijoada? O que vai te jogar no sofá com um botão da calça aberto, querendo morrer? E o que vai falar, ah, não, vamos sair para passear? Qual dos dois hábitos te dá energia e qual dos hábitos te tira energia? Entende? Quais tipos de pensamento te dão energia? Quais tipos de pensamento te fazem abrir uma caixa de chocolate e arregaçar ela? Pobre Choquito, socorro! Entende? É você enxergar esse tipo de coisa. E quando você começa a enxergar isso, né, você começa a deixar de alocar prana aonde ele se dissipa com facilidade ou aonde o consumo dele é excessivo. Então, o processo digestório consome energia. Emoções intensas, um emprego estressante, um trabalho estressante, consome energia. Você ficou sentado o dia inteiro lá, atendeu o telefone, falou com o cliente, fez relatório, não sei o que, aguentou os problemas mental do chefe, caralho. Você não fez nada, você não correu uma maratona, você não jogou de uma partida de futebol, você não fez uma prática de yoga, você ficou sentado o dia inteiro. E por que você chega esgotado? Esgotada em casa? Porque isso consome energia. Você pode falar, ah, não consome, talvez não consuma energia física, mas lembre, o seu cérebro consome glicogênio. Então, se você, por exemplo, aconteceu alguma coisa, um familiar muito querido morreu, você fica extremamente triste. Olha o quanto isso drena. Você não vai querer sair para empinar pipa. Você vai ficar num ciclo de pensamentos, de saudade, de lembrança daquela pessoa, e toda a sua energia vai ser alocada ali. Eu não estou dizendo que isso é errado. Isso é humano. Entende? O que eu quero mostrar para vocês é aonde a gente aloca energia, aonde a gente aloca a força vital, porque a gente tem essa noção de que energia tá muito relacionado com o físico, mas está muito mais relacionado com o mental. E esse mental se reproduz em hábitos. Esses hábitos podem ser edificantes, amém? Ou podem ser nocivos para o seu sistema. Cabe você ter a capacidade de fazer o discernimento disso, do que te eleva e do que te põe para baixo. Isso é sadhana. E dentro disso está tudo aquilo que eu falei para vocês, de organizar seu espaço, de organizar sua mente, de organizar suas relações, o seu consumo, a sua dieta, o seu ciclo circadiano, organizar tudo isso. É organizar. É você, porque quando você está organizando, você para e olha. E é o parar e o olhar, é o contemplar, é o analisar. É encontrar o perfeito equilíbrio entre o emocional e o racional quando você está fazendo essa análise. Entende? Não é ir só com jogar o coração na frente e também não é ir com a cabeça, assim, deixar o coração para trás. É você manter uma postura de samastiti ao olhar as coisas. O que é o samastiti? Samastiti é uma postura onde todos os movimentos prânicos estão em equilíbrio. Então, você vai ter no samastiti
um padrão de prana, lembra, para padrão de prana você vai ter essa curvatura. Um padrão de apana, mas eu não desfiz o meu padrão de prana, percebe? Eu não entrei totalmente em apana aqui, eu não curvei todas as minhas costas. Então, prana, apana. Quando você suga o abdômen e traz ele para cima com o mula bandha, ativa os 3 arcos dos pés. O arco do pé ele vai ter um movimento de te espiralar e te impulsionar para cima, se você deixa ele ativado. Isso tem a ver com o dana. Por isso que a gente coloca os dedinhos dos pés no chão, eleva os dedos, e aí você coloca um dedinho de cada vez, para que você tenha essa percepção do arco e te impulsione, te traciona para cima. Então, prana, apana, udana, o teu Uddiyana Bandha e essa tração vão criar esse samana, esse padrão de expansão do períneo às axilas, isso é samana. E aqui, Dhyana, toda essa distribuição por igual, Samastiti. Samastiti não é só uma postura física, ela é uma postura mental. Ela é uma postura mental de quê? De equilíbrio, sama, por igual. Algo só fica em equilíbrio quando está igualmente distribuído, corpo e mente, físico e mental. Físico, mental e emocional, nesse caso, entende? Mas para que você tenha um equilíbrio emocional, você precisa do equilíbrio físico e do mental. Se você está com dor, a sua mente começa a reclamar. As suas emoções não estão alegres, felizinhas, não é verdade? Então, o físico e o mental vão determinar o emocional também. Todo esse sistema, ele não pode ser isolado em físico, mental e emocional. São aspectos diferentes da mesma coisa. São 3 engrenagens fundamentais do sistema inteiro. Se uma delas para, tudo para. Ok? Eu coloco aí para vocês na apostila trechos de um estudo científico também, que a maneira com a qual você mantém uma certa postura física reflete também no tipo de pensamento que você vai ter, no tipo de status quo da sua psique. Eles fizeram um estudo. Se a pessoa costuma ficar assim, ó, ela tá nesse padrão de vida, ó céus, ó vida, ó azar, né? Se ela tá aqui, ela tá achando que ela é a última bolacha do pacote. Agora, quando ela tá em equilíbrio, né? E isso eles testaram, eles colocaram pessoas, né, curvadas, literalmente, e essas pessoas tiveram menos capacidade cognitiva, menos capacidade de lidar com estresse, de lidar com emoções. Tem trechos aí desse estudo aí na apostila que, infelizmente, não dá para a gente abordar o tempo inteiro. Pode falar, Lívia. A Lívia é a nossa especialista, que ela vai ou corroborar ou falar que eu estou falando merda. Vamos embora. Não, eu vou ajudar aqui. Eu acho muito. Todo mundo divide muito, né, o físico do mental e do emocional, mas tem algumas evidências agora mostrando que quem faz botox aqui para ruga, aqui, né, entre as sobrancelhas, ativa uma área de felicidade no cérebro também. Porque, né, a gente fica bravo aqui, então usar o botox, paralisar o músculo, eu também ativo minhas emoções. É interessante, Lívia, porque esse estudo ele também fala de expressão facial, não só de expressão postural, mas de expressão facial. É isso aí. É isso aí. Muito interessante, né? Então, gente, o que você reproduz no seu corpo não está dissociado da sua mente e das suas emoções, entende? Se você acorda e fica o dia inteiro assim, o seu cérebro ele vai entender, porra, eu devo ficar com raiva, eu devo, sei lá, me preparar para matar alguma coisa aqui. Seja para comer, por diversão, não sei, mas alguma coisa tem que ser morta. Tem que ser ferida, não sei. Mas isso é interessante porque vários textos, quando falam em uma postura meditativa, falam para você sorrir de leve, para você manter uma expressão tranquila, serena, para você literalmente virar o lábio para cima, né? Então, eu sou muito velho, gente. Vocês assistiram Chapolin? Alguém aqui já assistiu Chapolin? Cara, no Chapolin tem um episódio que você tem o Tripa Seca e o Quase Nada. O Tripa Seca e o Quase Nada são bandidos. Ambos estão num hospital.
E o tripa seca na ficha dele ali, como é que é o nome daquilo? Aquela fichinha que eles têm? Ah, esqueci. Mas eles têm a ficha lá que fala as zicas que eles têm, né? O tripa seca tá todo fodido. Tá cheio de zica e tudo mais, ele fica lá. E o quase nada tá bom. E o Chapolin, o que que ele faz? Ele fala, prontuário, obrigado. O Chapolin, o que que ele fala? Ele fala pro tripa seca que não, cara, você tá bom, você tá muito bom. O outro ali, ele pega as fichas e ele troca, né? E ele não fala para eles, né? Mas ele fala, não, aqui, ó, você tá bom, você tá super bom. E ele fala pro quase nada, não, você tá péssimo, cara, você tem poucos dias de vida e não sei o quê. Aí o quase nada fica, não, mas eu tô super bem. Mas o Chapolin fala, não, mas aqui, ó, você tá para morrer e não sei o quê. No final do episódio, o tripa seca se recupera e o quase nada fica lá. Porque ele foi tão programado ali pelo Chapolin a se sentir mal que no final ele se sente mal. O que eu quero dizer com isso, gente? À medida que você vai se condicionando, né? Você desenvolve que a ruga ela marca mesmo, né? Essa expressão, né? Então o que você produz no seu corpo vai se reproduzir no seu emocional e no seu mental. O que você produz no seu mental vai refletir no seu corpo e, consequentemente, no seu emocional, né? O emocional, ele é determinado pelo físico e pelo mental, não tem jeito. Não tem jeito. Lembra, adrenalina e ansiedade reproduzem no corpo as mesmas sensações físicas, os mesmos hormônios, tudo igual. A mente que fala, tô ansiosa ou tô eufórica. Entende? Fisicamente é a mesma coisa, só que a mente que dá essa percepção. E se a mente falar, eu tô ansioso porque vai acontecer tal coisa, e aí você fica tenso, você tensiona, você. Entende? E você não. E aí o que acontece? Você tensionou, a mente fala, opa, tenho que me sentir triste, né? Escorre uma lágrima. Quando você tá eufórico, você pode chorar de felicidade também, enfim. Mas é a mesma coisa, é a mente que dá a qualidade. Como é que você olha isso? Senta e olha. Traz à tona. Iluminar significa trazer as coisas à luz da consciência. O que é a consciência? A sua capacidade de cognição. Quando a gente fala em iluminação, é a contemplação do aspecto cognitivo entre o observador e aquilo que é observado. Mas o que é observado não existe sem um observador. E se não há se não há algo a ser observado, não há um observador de fato. Mas o que está sempre presente, não havendo observador ou algo a ser observado, a capacidade cognitiva, que é consciência. Né? É sobre isso que os tantras falam. Titi hi swatantriya vishvasiddhi hetuhu. Consciência livre e independente é a causa da manifestação de todas as coisas. Em uma tela em branco, ela se projeta. É muito louco isso. Como se fosse um artista, né? Então, traz as coisas para a luz da consciência, analisa as coisas, lembrando de manter um pensamento e uma postura mental de samastiti nessa análise. Nem muito lógica, nem muito emotiva. Acha o equilíbrio. Acha esses aspectos, coloca essa mente em consenso. Você sabia que quando você está dormindo, metade do seu cérebro está contando uma história para outra metade? Então você tem uma metade que está sim escutando e uma outra que está falando. Entende? Você tem um aspecto, você tem dois aspectos, somente se divide em duas ali. Então é ela contando uma história para ela mesma. É muito louco isso. Então acha um consenso entre essas duas fatias da mente. Faça com que elas concordem. E aí você emite o seu discernimento, porque você não está fazendo juízo de valor. Porque o juízo de valor, o valor ele é algo programado. Ele é algo colocado em você. São os meus valores. Espera, onde você aprendeu que esses são os seus valores? Ah, mas esses valores são os valores da minha família, tradição familiar, e nós temos esses valores e... Mas isso não é teu. Isso é da sua família. O que é teu aí? Acha o que é teu, fica com o que é seu, o que é sua essência. E você só pode fazer isso se você encontrar essa justa medida entre físico e mental. Ok? Então,
O que é o asana, então? Novamente, é você reproduzir esses padrões de prana e apana e encontrar essas forças, esse equilíbrio dentro do seu corpo, ok? E para isso você remexe o corpo inteiro. Propriocepção não é só a percepção do seu corpo no espaço, é também a percepção das emoções que você leva. Preciso que você perceba elas, antes que elas tomem conta. Dentro do Tantra, nós temos 3 aspectos para as coisas. Pashyanti, Madhyama e Vaikari. E parar, né? Parar é absoluto. Então, parar é tudo aquilo que é possível, são todas as possibilidades não manifestas. Mas está ali, é aquela potência absoluta que pode ou não se manifestar. Comprime todas as possibilidades. Pashyanti é o primeiro movimento de parar em direção a manifestar algo. Ou seja, Pashyanti ainda assim não tem uma forma definida, uma qualidade definida. É como se você tivesse com o seu carro na estrada, e sabe quando você vê aqueles borrões das árvores passando? Você não consegue distinguir uma forma ali, uma qualidade para aquilo. Madhyama é a expressão conceitualizada que ganha nome e forma na mente. E Vaikari é a expressão em ação, falada ou física. O que eu quero dizer com isso? Toda emoção surge desse espectro de possibilidades. E o primeiro movimento dela é Pashyanti. É aquele... Você percebe que tem alguma coisa acontecendo, se elevando em você. Quando isso chega na mente, isso ganha um nome e forma. Fome, amor, raiva, qualquer coisa que seja. Ansiedade, euforia, não importa. O que dá o nome e forma para essa emoção pura, chamada de Pashyanti? A narrativa que fez com que parar manifestasse algo. Certo? Há uma narrativa, uma história, uma experiência, um acontecimento que faz com que você sinta uma emoção. Ou não. Você simplesmente, acordei assim. Cara, se você olhar, você vai achar razão de tudo. Nada acontece do nada. Tudo tem causas e condições. No universo manifesto, tudo acontece por causas e condições. Nada tem geração espontânea. Beleza? Então, estou me sentindo triste. Vamos dar um exemplo. Então, você tem que completar essa frase. Estou me sentindo triste por quê? Porque fulano... Percebe? Tudo que vem depois do porquê é a narrativa. Estou me sentindo feliz porque ganhei na Mega Sena. Há uma narrativa por trás da emoção. A emoção, ela não tem qualidade, ela não é boa, ela não é ruim. A energia da emoção, ela não é boa e não é ruim, ela é só energia. É que nem energia elétrica. Ela é boa pra caramba, né? Ela carrega o seu celular, ela liga a sua TV, né? É sensacional, esquente seu chuveiro, não é maravilhosa a energia elétrica? Agora, se você enfiar o dedo na tomada, você não vai gostar tanto assim dela. Qual que é a culpa da energia elétrica? Ela só é energia. A experiência dela pode ser diferente. Mesma coisa de uma emoção. Então, a narrativa, a experiência, o acontecimento que antecede a emoção é o que vai fazer com que isso venha para sua mente e ganhe um nome e uma forma. O nome amor, o nome felicidade, qualquer coisa que seja. E isso vai ser expressado em ação. Não necessariamente você vai falar, tô feliz, ou você vai pular de alegria. Mas isso pode se refletir na sua postura. Entende? O que vai diferenciar isso aqui tudo? A sua capacidade de observação. O que é o yoga? O que é o controle dos vrittis, dos pensamentos, né? É você
pegar todas as suas emoções, pegar todos os seus pensamentos e separar a narrativa. Fica só com a energia. É assim que você, segundo os tantras, né, cura ou trata ou digere, melhor dizendo, uma emoção intensa. Dissocia a narrativa, né? Tem até uma práticazinha, alguma das meninas aqui acho que já fez, né? Que você pega essa emoção, sei lá, me fala uma emoção aí, Su. Raiva. Raiva. Então você pega a raiva, tem uma causa para essa raiva, sei lá, bati o dedinho na quina da porta, tem uma causa para raiva, né? Geralmente quando acontece alguma coisa assim, tipo, quando eu bato o dedinho na quina, nossa, é o apocalipse, mano. Eu quero acabar com a humanidade, juro. Brincadeira. Ou não. Então o que que você faz? Bom, você tem a emoção que você deu o nome e você tem a narrativa. Qual que é a prática? Você encontrar um oposto complementar. Você mudar a narrativa. Então, a brincadeira é mais ou menos a seguinte: é você pegar a sua raiva e dar uma outra forma para ela. Qual forma a sua raiva teria? Vamos fazer esse. É breve, tá? Se vocês quiserem, amanhã a gente pode fazer no final. Mas assim, a minha raiva tem uma forma triangular. Que cor que ela é? Ela é quente ou ela é fria? Você começa a dar qualidades para essa emoção. Como se você estivesse dando uma outra forma para ela que não a narrativa. Percebe? Você dissociou a narrativa, você está criando uma outra configuração para essa raiva. Beleza? Ela é quente, ela é fria, qual que é a textura dela? E aí você começa, ela faz algum movimento, entende? Você começa a dar qualidade, outras qualidades para aquela raiva que não a história que a gerou. E depois você cria uma emoção, você cria uma forma oposta a essa aqui. Então, se essa aqui é quente, essa aqui é fria. Se essa aqui é pontiaguda, essa aqui é redonda. Se essa aqui é dura, essa aqui é molinha. Se essa aqui é áspera, essa aqui é felpuda. E aí você junta as duas. Esse é o exercício. E depois você queima as duas num caldeirão, né? Você joga ela nessa região aqui do Manipura e você queima, incinera elas, né? Até que não reste nada. Então, é uma prática de opostos complementares para a digestão de emoções intensas, né? Dissociando a emoção da narrativa que a causou. Ok? Com o tempo, isso fica muito fácil, né? Você entender que, porra, eu tô me sentindo assim por causa de um acontecimento. E aí você começa a investigar, começa a ir mais a fundo, né? E eu aposto que, se você começa a falar, por que que eu devo me importar com isso? Por que que isso tem o poder de me deixar assim? E você começa a colocar pergunta sobre pergunta, sobre pergunta, sobre pergunta, uma hora você vai falar, ah, foda-se. E acabou. Você não tem, aquilo sai de você, aquilo não é teu. Aquilo vai embora. É muito louco. Depois vocês experimentam. Para mim funciona. Para você vai funcionar? I don't know. Bom, finalmente a gente tem também os bandas, tá? Então, o que são esses bandas? São, vamos dizer assim, travas que a gente faz com o corpo. Vou elaborar melhor. Ah, eu não tenho uma flor. Eu tinha um girassol, podia ter pego aquele girassol, mas é que ele tá morto ali, não vai ser legal. Imagina que aqui você tem uma grande flor, um grande lótus. Olha que lindo. Aqui tem um lótus, né? Esse chakra aqui ele tem a forma de um lótus, certo? Aliás, todos os chakras são lótus, né? Aqui a gente tem esse lótus maravilhoso. Acima dele a gente vai ter uma meia-lua. E aqui a gente tem um bindo, certo? Um ponto. Qual que é a metáfora que a galera... E aqui, essa Sushumna é o caule desse lótus. E aqui no Muladhara a gente tem as raízes desse lótus, beleza? Só que entre a raiz e o lótus, nessa região, a gente tem um grande incêndio. Uhum, ok? Então, o que que acontece aqui? Quando o néctar da vida, quando o prana pinga no bindo, escorre por essa meia-lua, né? E esse lótus, essa energia vital, ela desce. E o que que acontece quando ela desce? Ela é incinerada.
Então, esse amrita, esse néctar da vida, da imortalidade, né? Ele é constantemente incinerado pelo corpo. Então, por isso que você envelhece, adoece e morre. Isso é uma metáfora, tá, gente? Esse néctar, ele é totalmente incinerado, né? Então, o que que acontece? Quando a gente faz os bandas, né? É como se você apagasse esse fogo, né? Então, você cria um movimento oposto, né? Então, a pana tem esse movimento descendente de eliminação, e os bandas vão fazer o quê? Vão inverter o movimento de eliminação energética de Apana. Não física, você vai continuar cagando. Vai continuar fazendo xixi. Ok? Vai continuar parindo. Não, vai continuar menstruando. Não muda. Mas o movimento energético de Aprana é invertido. Então, prana é um movimento descendente de absorção. Então, você vai fazer o quê? Isso que é o famoso eclipse, a união de Raita, que eles chamam de Sangata no Tantra. Sangata, que é eclipse. Né? Então, esse fogo se incinera quando essas duas forças se unem, ok? E esse néctar que estava descendo, ele é impulsionado aqui para o coração. E aí você tem a vida eterna. Você tem a liberação e tudo mais. Por que eu comecei a falar disso mesmo? Espera que eu vou lembrar. Hum... Gente, alguém me volta 5 minutos aí para eu lembrar do que eu estava falando. Ai, meu Deus! Começou a falar dos travas. Oi? Para o ímpar aí. Fala aí, Mari. Você começou falando dos bandas, né? Ah, é, os bandas, é verdade. Beleza. Então, o que são os bandas? Os bandas, quando contraídos em certos movimentos, né, eles vão inverter o movimento energético de Apana. Basicamente é isso. Então, imagina assim, que a Apana é um ralo. O teu ralo da tua pia, ele faz distinção do que vai cair nele e o que não faz? Não. O que você abrir um ralo ali, tudo que tiver, tudo que a água varrer, né, da pia vai descer por aquele ralo e vai embora. A pana é a mesma coisa, não faz distinção, ele vai eliminar tanto fezes, urina, menstruação, feto, quanto energia. Ok? O que acontece, né? Normalmente no seu ralo, na sua pia, você vai deixar um filtrozinho ali, ou é uma redinha, naquelas pias mais rústicas, né? Ou é uma redinha, ou é um negocinho aqui que vai deixar o que é grosso para não descer ali, para não entupir, não é verdade? Quando você faz o banda, nada mais você está fazendo do que algo que vai reter ali aquela energia e vai inverter o movimento de Apana. Então, imagina assim, você tem as duas nádeas aqui. Então, é como se essa energia descesse por igual nas duas. Por isso que você tem que equilibrar aí de Pingala. Para que essa energia ela desça por igual nas duas nádeas. Se ela desce mais aqui do que aqui, o que vai acontecer? Vai sempre acontecer um desequilíbrio, né? Nunca vai subir pelo canal central, vai sempre ir ou por uma ou pela outra. E a pana vai eliminando. Quando você faz o banda, a energia, e você libera ali, por isso que a gente tem esse Nadi Shodhana, né? Que é para que você desobstrua. Por isso que eles dão tanta ênfase também de você limpar o catarro, com o Jai, com o Jalanet, enfim. Então, essa energia desce por igual, ela vai chegar aqui nessa região do períneo, ou abaixo do umbigo, depende do sistema, né? E ela vai se juntar ali. Se juntando ali, o que ela vai fazer? Vai subir pelo canal central. Isso é o Sangata, né? Essa junção dessas duas qualidades, e vai subir por essa Sushumna. Vai passar pela sua alma, pelo seu coração, vai arrastar sua alma até o Brahmarandra e vai te liberar aqui por cima, tá? Aqui a gente vai ter alguns nós, né? Você vai ter Rudra, Vishnu e Brahma Grantis, Rudra, Vishnu e Brahma Grantis, que são obstrutores, né? Mas isso são nós que são liberados, né? Mas fisicamente você vai reproduzir no seu corpo certas forças que vão trabalhar a energia sutil. Então, normalmente se faz mula bandha na inalação,
para que o prana absorvido pela inalação não vaze, e na exalação, Uddiyana Bandha, para que você crie esse movimento ascendente. Ok? Então, de qualquer maneira, você vai intercalar Mula Bandha e Uddiyana Bandha. O terceiro Bandha que deve estar sempre ativo é Jalandhara Bandha, que é o Bandha da garganta. Dentro da apostila também eu falo para vocês sobre Bandha, Langana, Brahmana Kriya, tá? Isso eu vou ter que elaborar mais para frente. Por isso que eu estou falando, esse curso não acaba amanhã. Ele vai continuar, vocês vão acessando aí e eu sempre vou colocando coisa nova para vocês, tá? E eu vou avisar, lógico, tanto naquele grupo de avisos, quanto dentro da plataforma eu coloco as atualizações lá para vocês. Então, um aspecto primordial aqui para essa prática, para esse sistema, e para os sistemas de Hatha Yoga no geral, muito se fala em Ujjayi. Faça o Ujjayi Pranayama, tá? Se você perguntar até para o Patabi Joyce, inclusive eu tive um professor, agora não, foi o Richard Freeman. Ele era muito amigo do Patabi Joyce. Ele perguntou para o Patabi Joyce, mas é o Ujjayi a respiração? Like o Ujjayi. Ele balançou a cabeça assim, né? Segundo o Richard. Então, não é que a respiração é o Ujjayi. Ela lembra o Ujjayi. Por quê? O Krishnamacharya, ele diz que a cabeça deve ser mantida para baixo o tempo inteiro. Porque quando você faz isso, você força a cabeça. Ok? Mas esse movimento ele é mais natural. Porque você tem a ajuda da gravidade. Certo? E olhos fechados, né? O Krishnamacharya não fala em drishti. Ai, olha para a ponta do nariz, olha para o dedão do pé. Aí você olha lá, minhas cutículas, preciso cortar. Acabou a tua prática. Já era. Você não está mais focado na respiração. Você está focado em cortar a unha, empurrar a cutícula, qualquer coisa. Repassar o esmalte. Acabou, a tua prática acabou aí. Beleza? Não há drishti. O drishti é interno. É a plena atenção na sua respiração. Então, o pratyahara da prática, a prática em si, ela é uma captura. O Krishnamacharya fala, com exceção das posturas em pé, todas as posturas devem ser feitas com olhos fechados. E o queixo sempre projetado levemente para baixo. Isso é um padrão também de postura meditativa. Você pode pegar qualquer texto meditativo, vai falar para o queixo levemente projetado para baixo, tá? Já volto pro Ujjayi, tá? Então, cabeça para baixo. Não interessa a postura. Não interessa a postura. Sempre para baixo. Vocês vão ver que o Samantra que eu faço, Surya Namaskara, é com o queixo aqui. Não é. Né? Também tem uma... Eu ouvi em algum lugar, Lívia, você pode me corrigir se eu estiver falando merda aqui. Se você fica muito nesse padrão, você atrofia esse... Como é que é o nome desses caras aqui? Que é um... Ele vem por aqui, né? Um negócio assim. Como é que é o nome dele? Você lembra? Músculo. Olha, tem um monte. Tem os escalenos, né? Que eles estão nas vértebras aqui e desce aqui para frente. E aí o que a gente vê é o esternocleidomastoide, o que é esse aqui. Esternocleidomastoide, esse aí. Então, eu ouvi que se você ficar muito nesse padrão aqui, você atrofia essa parte desse esternocleidomastoide e que essa postura ela é mais favorável para ele. Procede? Não sei. Atrofia ele também projetando para frente, né? Aqui você aproxima as extremidades, então eu encurto. Para cá, você está teoricamente afastando, né? Então você mantém um bom alongamento. Entendi. O que o Krishnamacharya fala para fazer não é para projetar o pescoço para frente e nem jogar para trás, é para que você mantenha essa ação aqui, projetado para baixo, na direção do externo, né? E o Jalandhara Bandha, você não precisa colar o pescoço aqui para fazer. Né? É essa projeção aqui, e aqui você vai fazer, olha o movimento do meu pescoço, não sei se dá para ver aqui, de repente se eu fizer assim, ó, não sei se vai dar para ver, ó, mas tenta contrair esses dois caras aqui, ó. Vocês conseguem sentir aqui essa ação desses dois, desse músculo aqui? Eu não lembro o nome dele agora. Mas é isso aqui, ó. É o esternocleidomastoide esse?
Nossa, que nome feio. Então, na verdade, se você fizer a flexão da cabeça com o esternocleidomastoide, porque o esternocleidomastoide ele é um músculo acessório, né? Ele só dá direção. Quem faz a flexão de cabeça é a musculatura profunda, de flexor de cabeça, que chama. Uhum. Então, se a gente faz, você põe os dedos, né, pontinha dos dedos, aqui nesse músculo, quando a gente olha para o lado, ele salta. Tem como você fazer isso olhar para baixo sem ele entrar em ação? Que é um exercício que em fisioterapia a gente faz para corrigir dor no pescoço e tudo mais. Porque quando ele transforma, né, motor primário, que é quem faz realmente a ação, e motor secundário, que é quem dá a direção. Você faz isso aqui e ele está relaxado. E ele alonga também aqui atrás, que é o trapézio, que é quem vem aqui atrás, então né? eu estou sentindo alongamento dessa parte aqui. Da musculatura atrás. E aqui, teoricamente, é bem consciência corporal, deixar o músculo acessório relaxado. Aí você faz a flexão de pescoço. Eu acho que é isso que você quer, que é o movimento. Muito bem. Não teria outra pessoa melhor para explicar isso. Porque, gente, não dá para dominar tudo, né? Mas por que eles falam Ujjayi, né? Quando você faz essa projeção do queixo, você vai sentir essa parte da garganta criando parece que cria um átrio aqui, né? E você faz você meio que respira pela traqueia aqui, né? Então, o que acontece? Você escuta um som sibilante. Essa postura é a mesma que você faz no Ujjayi, Viloma ou Anuloma, né? Então, você mantém essa projeção do pescoço, né? Então, você inala pelas duas e exala pela esquerda, por exemplo. Esse som sibilante no pranayama Ujjayi, ele é muito parecido com o som sibilante que acontece quando você mantém esse pescoço projetado levemente para baixo nos asanas. Entende? Por isso que é semelhante à respiração Ujjayi, não é a respiração Ujjayi. A respiração Ujjayi é um pranayama, ele deve ser feito em Sukhasana, Vajrasana, Padmasana, qualquer uma dessas posturas sentado, e não no Surya Namaskar. Então, quando você mantém essa projeção, você tem esse som sibilante na garganta, que é análogo à respiração Ujjayi, mas não é Ujjayi. Qual que é a prescrição respiratória para a prática? Tá? Eu acho que está na página, deixa eu ver aqui para vocês, 54, na apostila. As prescrições gerais, isso tanto das perguntas e respostas do Krishnamacharya, dos trabalhos do Krishnamacharya, quanto das entrevistas e artigos do Srivatsa Ramaswamy, que foi o cara que mais estudou com ele. Então, prefiro pegar dele do que do Patabi Joyce, que, cara, o Patabi Joyce, o Ramaswamy falou, nem conheci, nunca ouvi falar desse cara. Nunca ouvi nem falar, não sei nem de onde surgiu. O Iyengar, todo mundo sabia porque ele era genro, né? Mas, quem é Patabi Joyce? Só ficou sabendo depois, que a Ashtanga teve a projeção e blá, blá, blá. Né? Eu já contei para vocês como é que surgiu o nome Ashtanga Yoga? Por causa dos Beatles. Mas eu já falo disso. Então, quais são as prescrições? Como é que deve se manter a respiração durante a prática, segundo o Krishnamacharya? Inalação e exalação devem ter a mesma proporção, ou seja, o tempo que você inala deve ser igual ao tempo que você exala. Isso não muda. Os kumbhakas, então, alguns asanas vão ser feitos como mudras. Alguns asanas, dependendo do praticante, você vai ter Langana, Brahmana ou Samakriyas. Langana, para pessoas que têm obesidade. Não é corpo gordo, pelo amor do Santo Cristo. É obesidade. Obesidade é doença. Obesidade é doença, não é corpo gordo. Ok? É a doença obesidade. E Brahmana Kriya para quem está abaixo do peso.
Samakriya, para quem não tem nem obesidade e nem está abaixo do peso. Está no seu peso ideal. Ok? Talvez biotipos não seja nem o termo adequado, aí eu posso até revisar isso na apostila depois, tá? O que eu quero dizer, o que o Krishnamacharya... Tá na apostila. Página 54 para cima, tá esses crias, e na 54 estão essas prescrições exatamente que eu estou falando. Apostila V.03. Beleza? Então, Langana Kriya é o Kumbhaka, ou seja, a retenção de ar com os pulmões vazios. Brahmana Kriya é a retenção de ar com os pulmões cheios. Samakriya é o mesmo tempo de retenção com pulmão vazio e pulmão cheio. Então, qual que era a ideia do Krishnamacharya com Langana Kriya para pessoas obesas? Quando você respira, 21% de todo o ar que entra pelas suas narinas é oxigênio. Esses 21%, isso é média, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esses 21% correspondem a 2,6 mililitros de oxigênio a cada inalação. Só que esses 2,6 não são absorvidos pelos seus pulmões. Cerca de 0,6 é absorvido. Ou seja, você tem aí, se você dividir isso em 4 porções, você fica com 1/4 de todo o ar que você inala. De todo o oxigênio, melhor dizendo, que você inala, 1/4 seu corpo absorve. Então, quando você faz uma retenção de pulmão cheio, 1/4 é usado imediatamente. Só que você ainda tem mais 3/4. Então, o que acontece? Esses 3/4 eles vão ser absorvidos. Então, você consegue ficar muito mais tempo numa retenção de pulmão cheio do que numa retenção de pulmão vazio. Ok? Então, numa retenção de pulmão cheio, você tem basicamente 2,6 mililitros de oxigênio. Numa retenção de pulmão vazio, você tem 0,6 para usar. O que acontece? A Lívia está experimentando para ver se é verdade. Não, mas experimenta, esvazia todo o seu pulmão e tenta cronometra. Quanto tempo você aguenta em um, quanto tempo você aguenta no outro. Você vai ver. Tanto que mergulhador, né, ele faz... E exala. Isso é um dos exercícios que mergulhador faz para respirar melhor, tá? Para ter mais fôlego. Enfim, não é isso que eu quero falar. Só que o que acontece? Quando você faz essa retenção de pulmão cheio, o seu corpo, como você ainda tem oxigênio, uma reserva de oxigênio disponível no seu pulmão, os seus batimentos e a sua respiração vão permanecer normais. Inclusive, você consegue até focar melhor. Vamos fazer esse exercício, então. Eu vou pegar aqui o meu celular, eu vou marcar um cronômetro. Cara, isso tudo está imbuído nessa prática. Essa prática ela vai abarcar tanta coisa, e você vai fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que por isso que a gente tem que ir por partes, tá? Eu vou explicar, então eu estou explicando para vocês por partes, tipo Jack Stripador mesmo, né? E depois a gente tenta colocar tudo junto. Lembrando que começa a se familiarizar com os elementos da prática, né? Gradualmente. Então, vou começar primeiro com a respiração por igual, depois o asana, depois o bandha, depois a retenção. Então, vá colocando os elementos um de cada vez. Não tenta colocar tudo junto, porque senão você é cachorro com muito dono, vai morrer de fome, tá? Então, eu vou pegar como é que fala aqui? Poxa, o que é isso? O que está acontecendo? Eu vou pegar um cronômetro aqui. Timer. E eu vou colocar ele... Não, 30 minutos não, né, gente? Vocês vão morrer. 30 segundos. Então, a gente vai inalar. Encher os pulmões. Então, vamos contar até 6. Eu vou falar isso depois para vocês, mas assim, Krishnamacharya diz que a inalação deve durar entre 5 e 6 segundos, inicialmente, e a exalação 5 e 6 segundos. Por quê? Porque é o tempo do pranava.
Então, quando você está inalando e exalando, você está entoando um mantra que a gente vai chamar de ajapa, porque ele é mental, ok? É respirado, na verdade. Você vai inalar o mantra Om por 5 ou 6 segundos e exala por 5 ou 6 segundos, tá? Então, a respiração por igual, ela é medida pela entonação do mantra. Mas esquece o mantra agora. Então, vamos lá. Inala, enche os seus pulmões. Devagar, não tenha pressa. Uma técnica para você inalar mais agora, ó. Puxa pela boca. Segura, valendo, 30 segundos. Fecha o olho. Acabou. Pode abrir os olhinhos. Solta o ar. Alguém ficou desconfortável de segurar o ar por 30 segundos? A Lívia, a Mari, Ricardo não, Su? Não? Tranquilo, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, vocês podem praticar essa respiração, se vocês quiserem, praticar Kumbhaka, né? Um jeito legal de vocês fazerem, não na prática de asana, né? Mas sentado é você inalar, encher o peito, e aí você puxar pela boca goles pequenos de ar. Então, você vai perceber que você consegue encher mais o pulmão. E aí você retém o máximo de tempo possível. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai inalar, vai completar com mais 3 golinhos. E a gente vai esvaziar tudo. E quando eu falar já, você vai segurar sem ar nenhum no pulmão. Usa a barriga, espreme, tira tudo que tem de ar aí dentro. Tá bom? Então no 3 a gente começa a inalar. 1, 2, 3 e inala. Gole. Retém um pouquinho. Exala tudo agora. Sopra pela boca se precisar. Esvazia. Valendo 30. Já era, né? Percebe como é mais difícil você manter? Por quê? Você não tem reserva. Então, o que acontece com o nosso corpo? O nosso cérebro vai falar: fodeu, não tem ar, essa peste vai morrer. E o que ele faz? Ele começa a acelerar o seu batimento. Por quê? Porque ele precisa oxigenar a célula, ele precisa levar oxigênio para o cérebro, o oxigênio está escasso. Ele, opa, tá faltando, vai. Acelera. Então você entra nesse modo de seu coração começa a acelerar. Então, qual é a ideia do Krishnamacharya quando ele fala em Langana Kriya? Que para o obeso, né? Ele aceleraria os batimentos dessa pessoa durante a prática. Com isso, ele gastaria, metabolizaria mais energia por conta disso, entende? Por essa privação de oxigênio. Você vê algo muito semelhante naqueles treinamento HIIT. Hoje em dia, os treinamentos modernos, né? Que querem, basicamente, acabar com você para sua respiração e você ter que, enfim, metabolizar aí mais energia, tá? Então, quando você começa a sentir esse desconforto, aí você para e respira profundo. Então, é dado mais ênfase na retenção sem ar para o praticante que está obeso. Então, pensa naquele treino HIIT lá, né, dos crossfiteiros. E para o praticante que está abaixo do peso, é para trazer o foco para a prática, para que ele pratique. Há uma percepção de que quando a pessoa está muito abaixo do peso, ela está com muito vata no corpo, ok? E a retenção com o pulmão cheio, ela faz com que
haja mais foco. Havendo mais foco, esse vata é aterrado. Ok? Então, esse distúrbio de vata, né? E quando esse vata é aterrado, há um princípio chamado pita. Esse pita entra em ignição. Com esse pita em ignição, a pessoa tem fome e ela vai se alimenta. Mas a intenção é que ela se alimente adequadamente. Não é para ele ir lá e, enfim, no McDonald's e, né, para ela comer alimentos sáttvicos, né? É o que ele fala aqui, por exemplo. Então, Langana, Brahmana Kriya. Tipos de kumbhakas para pessoas obesas e para pessoas que estão abaixo do peso correto. Samakriya seria a mesma proporção de retenção na inalação e exalação, de modo que o praticante não tenha desconforto. Quando vocês seguraram agora a respiração com o pulmão vazio, não dá um desespero? Não dá um... Isso é um desconforto. É a mesma coisa de eu pegar e te amarrar num Marityasana D, numa torção totalmente ferrada, que você está todo lá preso e você não consegue respirar direito. O que acontece? Essa mesma sensação de desespero começa a acontecer. É quando você pensa assim, este filho da puta deste professor não vai falar pra gente sair desse asana nunca? Eu não aguento mais, eu quero ir embora. Teu cérebro tá falando, vai, filhão, você precisa de ar. E o que o Krishnamacharya, através do Ramaswamy, né? Porque o Krishnamacharya não diz isso exatamente, mas o Ramaswamy fala, o meu guru falava, você sentiu esse desconforto, esse desespero dentro do asana? Sai dele, Shavasana. Perceba, então, sempre como estão seus batimentos, como a sua respiração está. Saiu da respiração normal, ou melhor, a gente está tentando a todo momento, durante essa prática, respirar de maneira livre e, mais importante, consciente. Ou seja, você tira do seu sistema autônomo a respiração automática e você quem vai dosar a inalação e a exalação em proporções iguais. Beleza? Tranquilo? Beleza. A partir do momento que há esse desespero, o seu sistema automático assumiu. Porque o que o seu cérebro está falando? Este idiota está fazendo merda, eu preciso assumir essa respiração. Então, o que acontece? Ele vai começar... Vai fazer um capalabate durante a postura. Já era, é o sistema automático. Nesse momento que você perdeu o controle da autonomia sobre a respiração, você para, faz um Shavasana, um Tataka Mudra, né? E retoma esse controle, retoma principalmente a normalização dos batimentos, porque os batimentos normalizados, o teu cérebro fala, toque o controle da respiração de novo, vê se não faz merda de novo, entendeu? Tá? Então, caso a sua respiração, preste atenção no ritmo da respiração, nem muito letárgica, aqui eu não estou dizendo lenta, eu estou dizendo letárgica, é quando você acorda... Ela é arrítmica e lenta, tá? Tá? Isso é uma respiração letárgica, a ponto de você bocejar e nem tão curta a ponto do seu ritmo cardíaco acelerar demais. Caso a sua respiração esteja muito letárgica, o que você pode fazer? Colocar o oposto complementar, retém sem ar. Fica lá bocejando, depois do seu bocejo, esvazia o pulmão e fica. Você vai ver como você, acorda rapidão. Aprenda a utilizar esses opostos complementares com inteligência, tá? Então, esse rechaka, esse kumbhaka, na exalação, ele pode ajudar você a acelerar e normalizar o ritmo. Saiba dosar, saiba qual é a sua dose. Lembra? Remédio é muito bom, mas se você passar a dose, ele é veneno. Caso acelere e encurte você se sinta cansado, repouse em Shavasana até que o ritmo cardíaco normalize e, consequentemente, o seu cérebro fale, tome aqui o seu controle da respiração de novo. A respiração deve ser lenta e controlada, não automática. É isso que eu estou falando. Então, assuma o controle, tira do sistema autônomo, pega para você. E o Jai é aquilo que eu falei para você. Não é que você faz o Jai durante o asana. Você faz uma projeção do queixo para baixo
deixando essa cabeça levemente para baixo. Em algumas situações, você vai elevar esse peito aqui, né? Então, por exemplo, numa postura de inalação, o peito vai se elevar e você vai reduzir essa distância. Fazendo isso, você vai criar esse tipo de, essa espécie de átrio aqui, vai respirar pela traqueia e vai produzir um som sibilante análogo ao Ujjayi. Não é Ujjayi, é análogo ao Ujjayi. Beleza? Como deve se respirar, então? Livre e consciente, cabeça sempre para baixo. Queixo sempre projetando para baixo. Não forçadamente. Naturalmente para baixo. Não é para você se esgoelar aqui, tá? Normalmente, se você vai fazer, por exemplo, uma hiperextensão de pé, ó, você está trazendo o seu peito ó, na direção do queixo. Você não está trazendo o queixo para baixo. É o peito que vai. E você consegue perceber essa sibilância aqui, ó. Tá? Então, todos os túneis que a gente vai fazer, a gente não vai fazer assim. Beleza? Bom, tá chegando na hora da nossa prática. A gente vai fazer... E, só para a gente finalizar, então, algumas das prescrições gerais, tá? Depois eu vou pedir para que vocês estudem com calma o material, porque tem muita coisa, gente. E assim, cara, parece que 16 horas dá para cobrir tudo? Porra nenhuma, não dá. Já foi 3 horas aqui falando e eu nem arranhei a superfície. Amanhã eu quero só praticar com vocês. Então, essa teoria vai ficar para conteúdos que eu vou colocando, vou abastecendo ali depois, tá bom? E, cara, vocês têm meu zap. Dúvida, me liga, me chama, manda uma carta, uma pomba, qualquer coisa. Vocês sabem que eu respondo. E se eu não responder, vocês me cobrem que eu respondo quando eu posso. É que, gente, é muita gente, cara. Eu tenho mais de 1.000 e poucas pessoas no zap e eu recebo perguntas de um monte de gente. Enfim, às vezes eu acabo esquecendo. E eu faço várias coisas. Eu faço design, eu trabalho com uma consultoria de importação também, dou aula de yoga. Enfim, sou bicho pucana. Então me cobrem, tá? Não estou ignorando vocês. Às vezes eu vejo e eu estou fazendo outra coisa, eu não posso responder e eu esqueço. Eu já falei, eu tenho memória, eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. Beleza? Não me xinguem, por favor. Então tá claro para vocês, principalmente essa questão dos kumbhakas, essa questão do prana dentro do corpo, o que acontece. Então cada asana vai criar um movimento diferente e um estímulo diferente em um desses pranavayus ou em um grupo específico de pranavayus. Entendendo esses movimentos e entendendo a si mesma, você consegue elaborar a prática. Então, o Krishnamacharya ele dizia o seguinte, e o Ramaswamy corrobora isso, né? Que você tem que conhecer os vinyasas e conhecer os asanas tão profundamente que você não precise mais de mim. Para que você saiba o que você precisa. É muito fácil você ir num estúdio de yoga e o professor falar, vamos lá, eleva o braço, desce, sobe, pula, sapateia, faz um trikonasana, faz um não sei o quê. Mas o que você precisa de fato? Talvez os movimentos que o seu corpo precisem sejam totalmente opostos àquilo que está sendo... autorresponsabilidade, muito bem, Mari. Sejam opostos àquilo que está sendo feito ali. Só que quando você conhece o seu corpo, quando você conhece esses movimentos energéticos, quando você conhece os seus hábitos, as suas emoções, e quando você está deixando de prestar ou não atenção em algo, né? Você consegue elaborar uma prática que você precisa. Então, é o que eu sempre falo para todo mundo, eu quero que vocês tenham autonomia. Por isso que eu falo, eu quero que vocês vão embora, some, vaza, mete o pé. Tenham autonomia. Tenham autonomia. Eu não quero ser professor de vocês. Eu quero ser amigo de vocês. Eu estou professor enquanto talvez eu tenha algo para passar e talvez você tenha algo para aprender. Eu não sei. Mas enquanto isso, eu tenho essa qualidade de ensino. Depois disso, eu quero que vocês vazem da minha vida e eu quero vocês só como amigo.
Liga para trocar ideia, para contar as fofocas de yoga, como várias pessoas fazem, né? E você viu tal pessoa? Aí, tá lá, vamos embora. Né? Mas eu quero que vocês vão embora, eu quero que vocês tenham autonomia, quero que vocês se desenvolvam a sua capacidade de raciocínio, eu quero que vocês sejam o alfaiate da sua própria prática, beleza? Então, a gente vai praticar vamos fazer uma prática bem leve hoje, tá? Amanhã a gente vai fazer Jing Namaskar. Não, a gente pode fazer Jing Namaskar. Então, só para finalizar essa parte, gente, qual que era os únicos súrias que o Krishnamacharya ensinava tinham dois nomes, Jing, D-I-N-G, Namaskar, e Samantraka, Surya Namaskar. Ambos são feitos com mantra. Normalmente esse mantra é mentalizado, beleza? Tanto o Jing Namaskar quanto o Surya Namaskar, eles eram ensinados pelo Krishnamacharya, porém, entretanto, todavia, o Jing Namaskar ele era utilizado com maior frequência para abrir as práticas, tá? Por quê? A gente não quer... Desculpa. A gente não quer sobrecarregar o sistema com muitos súrias. Você já tem os vinyasas na prática, você já tem os movimentos dinâmicos, você não precisa dos súrias. Há outras maneiras de aquecer o corpo. Ok? Pavana Muktasana, Kapalabhati, antes da prática. Essas eram as prescrições do Krishnamacharya, tá? Principalmente o Kapalabhati. Então, nós temos o Jing Namaskar, que é o seguinte, você começa pelo leste. Então, são prostrações para os pontos cardinais. Então, Samastiti, leste, sul, oeste, norte, para cima, para baixo, intermediário e volta para Samastiti. Tá? No budismo, as prostrações são bem semelhantes, mas à sua frente você imagina o seu pai. Desculpa, à sua direita você imagina o seu pai, à sua esquerda a sua mãe. Na sua frente todos os seres sencientes e atrás de você todos os seus inimigos. Então a sua saudação vai incorporar todos eles. Seu pai, a sua mãe, os seres sencientes e os seus inimigos. Você vai saudar todos. Inimigos no sentido de obstrutores que te causam danos, tá? Bem semelhante esse. Cara, toda tradição espiritual vai ter prostração. Vai ter Namaskar. Cristianismo tem Namaskar. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Quando o padre fala, ajoelha, fica de pé. Parece brincadeira de vivo ou morto, né? Igreja Católica, né? Você vai lá, fica de pé. Agora ajoelha, agora senta. Vivo, morto. O judaísmo, o islamismo, né? Allahu Akbar. Aí faz assim, né? Allahu Akbar. Tem uma prece que faz enquanto tá assim. Depois desce, Allahu Akbar. Isso é uma prostração. O budismo, Om, Ahum, desce. É uma reverência, uma reverência. Eu não posso falar das outras tradições, tá? Mas a prostração dentro do budismo, ela é um antídoto para o orgulho. Estou me humildificando. Das outras tradições eu não posso dizer. Eu sei que para o budismo é um antídoto do orgulho. Dentro do Vajrayana, né? Você tem o mantra Om, Ahum, e faz as prostrações. O pessoal do Vajra aí sabe. Então, assim, Surya A e Surya B, Felipe. Ele nem inventou essa porra aí. Isso é invenção do Patabi Joyce. Não há texto que fale em Surya A e Surya B. O Ramaswamy também fala... O que eu aprendi foi Samantraka e Jing. Ponto. Samantraka era praticado ocasionalmente, Jing era praticado sempre. É como se você... Tem várias práticas de cunho tantrika que envolvem... Vocês vão ver isso... Alguns de vocês já sabem, né? Mas no tanto a gente tem esse ato aqui, ó. Bur, Buvá, Swaron. Iti Digbandaha.
Isso aqui, então, eu estou sacramentando os pontos cardinais, e Iti Digbanda é que nada me tire desse espaço de prática enquanto a prática não for concluída. Isso é uma prática antes que antecede a prática de mantra no Tantra, né? Que você vai ter o Vinyasa, Vinyoga, né? Mukhe, Shirase, Mukhe, Hridaya, aqui no umbigo também, Kavachaya, Astrapate. Tá, então, o Ding Namaskar ele tem relação a essa proteção dos pontos cardinais também, ok? Então, começa-se com o leste, e aí sim faz a prática, tá? Mas percebe, não tem esse cunho, né, de o Surya A e o Surya B para aquecer o corpo. Não, você faz o seu Ding Namaskar, senta, faz o seu Kapalabhati, faz um Pavana Muktasana, e aí você faz a sua prática. Como que deve ser essa prática? Como que você precisa que ela seja? Há alguma prescrição, Felipe, com relação a quais asanas fazer, quais asanas não fazer? Krishnamacharya ele tem alguns asanas aí que são, vamos dizer assim, principais. Sirshasana e Sarvangasana, Mayurasana, Mayurasana. Deixa eu ver se eu lembro de todos os asanas. Mayurasana, Sirshasana, Sarvangasana. Deixa eu ver aqui um. Mayurasana, Sarvangasana, Paschimottanasana. Paschimottanasana. Tem mais um, me deu branco agora, peraí. Deixa eu achar aqui para vocês. Calma aí. Aquele que não acha o negócio nem no próprio material. Parabéns para mim. Mahamudra. Mahamudra. Tá, então, Mahamudra, Paschimottanasana, Sarvangasana, Sirshasana, Baddha-Konasana. Esses 6, tá? Então, Paschimottanasana, Mahamudra, Sarvangasana, Sirshasana, Mayurasana e Baddha-Konasana são os asanas que devem estar presentes, segundo Tirumalai Krishnamacharya, em todas as práticas. Eu colocaria também uma torção aí sentado, Ardha Matsindrasana, por exemplo, tá? Uma das coisas é o Baddha Konasana sempre depois do Mahamudra. Isso é uma outra coisa que é prescrição. Ok? Então, eu vou pedir para... A gente vai fazer uma prática bem rápida, tá? E toda prática, ela é seguida de pranayama. Os pranayamas são Nadishodhana, Ujjayi e Chitali. Sendo que esse último só se necessário. Só se você sentir que precisa. Nadishodhana, Ujjayi, Chitali. Ou Sitali. Depende. Sitali. É Sitali, não é Chitali. Sitali. Então, Sitali, ele é ou, se você não conseguir fazer o canudinho com a língua, tá? O Jai a gente vai fazer Viloma. E Nadishodhana é Nadishodhana. Ok? Então,
Para a gente começar a prática, eu vou arrumar a sala toda aqui, tá? Então, a gente vai fazer mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. E amanhã a gente vai explorar um pouco mais esses aspectos. Lembrando, outras funções aqui. Sempre manter queixo levemente projetado para o externo. A língua, você vai manter aqui na raiz, acima dos dentes da frente. Ou, se for confortável para você, no palato mole, vai enrolar ela para trás, tá? Sempre respirar pela traqueia, emitindo um som sibilante. Então, essa língua aqui, ela vai exercer uma leve pressão aqui. Agora, tenta perceber quando você empurra isso aqui, percebe teu mula bandha. O Richard Freeman diz que esse dirco banda, essa posição da língua no palato duro, facilita a mula bandha, tá? Vocês conseguem perceber alguma coisa aí no mula bandha? Mais ou menos, né? Depois vocês fazem esse exercício com mais calma, tá? Você tem que procurar sempre inalar com mula bandha ativo, retenção, solta os bandas, ok? Talvez você possa manter um mula bandha ou Uddiyana bandha numa retenção, o que for mais confortável para você. Exala sempre com o Uddiyana bandha, tá? Então, inala com mula bandha. Jalandhara bandha sempre que possível. A não ser quando, lógico, você está lá numa hiperextensão no Urdhva Dhanurasana, ok. Você está num Purvottanasana, ok. Mas fora isso, quando for uma torção você não quer fazer assim, né? Você quer que a coluna inteira espirale, tá? Então, a torção, ela não é numa segmentação, ela não é só aqui na torácica. A torção, ela desde lá de baixo. Beleza? E vai compreender também a cervical. É a coluna inteira que está torcendo, não é só uma porção da coluna, você não isola. Ela tem que espiralar inteira, tá? Então, torções e certas posturas de hiperextensão, impossível você manter o Jalandhara bandha. Tenta manter sempre, então, o Mula bandha na inalação, o Uddiyana bandha na exalação. E a gente vai praticar alguns asanas como mudras, ou seja, Paschimottanasana e Mahamudra, a gente vai fazer com Kumbhaka, com retenção. Aqui, você que vai determinar o quanto que você vai segurar. Eu vou sugerir para vocês inalar por 5 ou 6 segundos, tentando... É muita coisa, né? Tentando cantar mentalmente o mantra Om, reter por 2 segundos, só 2, na inalação, exala mais um mantra Om de 5 a 6 segundos e retém de pulmão vazio mais 2 segundos. Isso em posturas que você consiga ter essa capacidade. Não vai querer fazer isso numa torção, tá? Há asanas que você vai fazer a prática de Kumbhaka para que eles virem mudras, beleza? Paschimottanasana, Mahamudra, tem vários que a gente pode utilizar. Bhujangami, já ouviram falar em Bhujangami? Tataka Mudra, a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Tudo bem para vocês se a gente for até 12:30? Então, vamos lá. 10 minutinhos para vocês montarem o mat, fazer xixi, colocar roupa de yoga, calça legging, essas coisas aí, quem quiser, tá? Eu vou montar meu barraco aqui também e a gente já começa. Até já.